africanidades conectadas. Africanidades conectadas. Hoje, 5 de março de 2026, quero falar dos 104 anos da categoria dos trabalhadores portuários de Itajaí, mais especificamente dos estivadores. Eu tive o prazer, a alegria de ter sido o primeiro historiador que investigou a trajetória do Sindicato dos Trabalhadores Portuários, sobretudo dos estivadores, fruto de minha tese de doutorado, que depois se transformou no livro A Estiva Papa Siri, Mãos e Pés do Porto de Itajaí, lançado em 2004. O que a estiva tem a ver com africanidades? Os trabalhos pesados, os trabalhos manuais, durante todo o tempo da escravidão, era tido como trabalho de escravos ou trabalho de negros. Os trabalhos manuais, nas ferrovias, nos portos, na limpeza urbana. Então, ao investigar a história dos portos do Brasil, nós identificamos a presença negra, a presença de africanos e descendentes de africanos. E no porto de Itajaí não foi diferente. E hoje, a estiva faz 104 anos. E não poderia, Africanidades Conectadas, deixar essa data passar sem fazer algumas referências a essa organização. Então eu quero ler aqui um depoimento que eu colhi na época em que eu escrevi a minha tese, que, como eu disse, se transformou em livro A Estiva Papa Siri, Mãos e Pés do Porto de Itajaí. Um depoimento colhido sobre as dificuldades encontradas naquela época pelos trabalhadores portuários. Na época da fundação, diz o depoimento, abre aspas, tinha o tenente Azevedo. Falaram com ele para acabar com aquilo. Aí a estiva veio para bordo. Queriam pegar os cabeças. Aí botaram a bandeira brasileira em cima da borda do navio, que era para a polícia não entrar dentro do navio. A polícia não entrou, ficou fora do navio. Mas pegaram o pessoal quando eles saíram do trapiche para fora. A assembleia para a fundação da Sociedade Beneficente dos Estivadores era feita de noite, na casa de um vizinho, de um estranho, ou em qualquer lugar escuro que desse para fazer uma reuniãozinha. Na época destes que nós citamos, do Joaquim Lopes, eles tiveram conflitos grandes com a polícia. A luta começou com os mais antigos. Na estiva era um conflito grande com a polícia. Ninguém queria saber do sindicato. Lá embaixo, perto da igrejinha, é que se reunia o pessoal. Era tudo de madeira. Eu estou falando isso por intermédio do que eles falaram, porque eu nasci em 1924. Até o Joaquim Lopes eu não conheci. Conheci dele o que falaram. Eu trabalhei com o estivador fundador.
Aquilo ali era uma briga de foice. Para fazer aquilo ali, ó, o pai do Ivo Castro também foi fundador. Peguei a época dele. Ele trabalhava ainda quando eu entrei. Peguei eles trabalhando ainda. Vê só. Briga de facão. A polícia meteu o pau neles. Não queria de jeito nenhum que se fizesse o sindicato. Foi o maior trabalho para fazer esse sindicato aí. Como é que pode, né? Eles faziam reuniões escondidas. Isso aqui tudo era um sítio. Eles olhavam, tinha 10, 11 homens reunidos. Eles vinham logo descendo o pau. Já sabiam que eram estivadores. Vê só. Parece-me que tinha 10 ou 12 policiais em Itajaí. Mandaram vir de Florianópolis. Não podia se juntar em lugar nenhum. Que engraçado, né? Hoje nós estamos numa verdadeira regalia, né? Eles não queriam que fizesse o sindicato. Queriam que fosse como agora, que querem privatizar. Eu me lembro, assim, relacionado com a estiva, foi a fundação. A fundação na época, no tempo em que meu pai e outros fundaram a Associação dos Estivadores. Quer dizer, eu me lembro o contado por eles. Houve até prisão deles. Naquela época, para se fundar um sindicato, era até capaz de dar morte, como deu as prisões. Fecha aspas. Então, esse depoimento colhido lá nos anos, início da década aliás, o início do século XXI, né? Final do século XX, 1999, 2000, 2001, foi a época que eu estava colhendo depoimentos para construir a minha tese de doutorado. Então, nesse pequeno depoimento que eu li, evidencia-se as lutas dos trabalhadores portuários, aqui especificamente dos estivadores, visando fundar uma associação que lhes desse dignidade e que evitassem a exploração do homem pelo homem. Eu tenho também a relação dos sócios fundadores, que eu lerei aqui. Policarpo Fernandes de Oliveira, Joaquim Lopes Correia, Dionísio Veiga, Plínio Isidoro de Oliveira, Reinaldo Pereira da Silva, Genésio Martinho dos Santos, Getúlio Estevão de Azevedo, Antônio Silveira da Costa, Firmino Alfredo Rosa, João José Pereira, Frontino Gonçalves Martins, Antônio Vicente dos Passos, Henrique Bela Cruz, Fulgêncio Bonfim Pereira, José Mariano Correia, Pedro Batista da Silva, Francelino Francisco, Lourenço Parada Vasques, Genésio Elesbão dos Santos, Ciríaco Travasso, José Mariano Furtado, Manuel João de Oliveira, Emílio Lutz, Ricardo Mais, João Mariano Furtado, Arnoldo Correia de Melo, Isidoro Leandro Mais, José Correia das Neves, Aguinaldo Vieira,
Guilherme Constantino, Antônio Silveira da Costa, José Antônio de Souza, Sérgio Joaquim Tavares, Francisco Manuel Flores, Francisco Amândio de Souza, Sebastião Lucas Pereira, José Patrício Pereira, Cirilo Joaquim Nogueira, Aristide Inácio, Manuel Joaquim da Costa, Manuel Leandro Mais, Petronílio Dias, José Damião dos Anjos, Manuel C. Pedro Rodrigues, Luiz Castro, Agenor Gonçalves Miranda, Eufrásio de Freitas, Olímpio Manuel Batista, Antônio Tavares, Antônio Caetano Filho, João José da Silva, Zacarias Francisco Vieira, Rosalino Batista, Antônio Fontana, José Francisco dos Santos, Alberto Werner Sobrinho, Antônio Rebelo, Arnoldo Geraldino, José Rodrigues, Tomás Leutz, Alfredo Ramos, Boleslau Procópio, Valdemiro Luiz Gonzaga, Aprígio, Julião, Manuel Ferminiano. E a primeira diretoria, esses foram os sócios fundadores. E a primeira diretoria, assim formada: Policarpo Fernandes de Oliveira, presidente; vice-presidente, Joaquim Lopes Correia; primeiro secretário, Dionísio Veiga; segundo secretário, Plínio de Oliveira; tesoureiro, Reinaldo Pereira da Silva; orador, Genésio Antônio dos Santos; primeiro procurador, Manuel C. Pedro Rodrigues; segundo procurador, Getúlio Estevão de Azevedo. Essas referências foram tiradas da ata de fundação do Sindicato dos Estivadores, mas também saiu no jornal O Farol, jornal que circulou em Itajaí, na edição de 1915, no ano de 1922, na página 2. Africanidades conectadas, parabenizando a força, a resistência e a resiliência da estiva Papa-Siri nos seus 104 anos de aniversário. Axé.